Bom, pessoal, vamos lá então. Boa tarde mais uma vez. Então, vamos fazer mais alguns exercícios. Eu vou, naquela sequência daquela lista que eu li para vocês, vou resolver mais alguns problemas, alguns exercícios que estão postos aqui. Mas se vocês quiserem fazer alguma consideração ou algum exercício mais específico que vocês tentaram resolver, quiser tirar dúvida também, vamos lá. Deixa eu mudar aqui então o microfone para poder gravar o rascunho, senão grava, não aparece no vídeo. Só um pouquinho. Beleza. Eu até imprimi aqui a lista de exercícios numa fonte um pouco maior, que é para a gente poder, se vocês conseguirem enxergar aí, né, fica mais fácil da gente ler o problema e comentar aqui, né? Então, vamos lá. O exercício que tinha ficado para resolver, né, posteriormente é esse exercício 8, que fala exatamente o seguinte, ó. Qual a concentração de íons hidroxila numa solução 0,50 mol por litro de hidrógeno fosfato de sódio? Tá? Então, vamos lá. Como eu tinha comentado com vocês na aula anterior, esses casos, né, de sais anfóteros, que podem então ter vários equilíbrios envolvidos no processo, eles têm então um tratamento um pouco diferenciado, né, e é como a gente mostrou aquela relação, né? Então, vamos lá. Se eu tenho uma solução de NaH2PO4, certo? De concentração 0,5 mol por litro. Deixa eu fazer uma... 0,5 mol por litro, né? Então, esse sal dissociado corresponde então a ter 0,5 ou meio mol por litro de íons Na+, e meio mol por litro de íons H2PO4-, né? Muito bem. Como eu comentei na semana passada, o H2PO4-, né, é o par conjugado de um ácido não tão fraco, ou seja, é um ácido H3PO4. Deixa eu até ver se eu não sei se eu tinha passado para vocês, mas o valor do Ka, vamos anotar aqui só um pouquinho. Ó. Ka do ácido fosfórico Ka1 é 7,46 vezes 10 a menos 3. Deixa eu colocar aqui. K1, 7,43 vezes 10, 46 vezes 10 a menos 3. Certo? O Ka2, que seria a segunda ionização, né, é 6,12 vezes 10 a menos 8. 6,12 vezes 10 a menos 8. E o Ka3, que seria a terceira ionização do HPO4, formando o íon fosfato, né? O HPO4 seria 4,8 vezes 10 a menos 13. Então, pelos valores das constantes, dá para a gente ter uma noção, né, de que o ácido fosfórico é muito mais forte que o de hidrógeno fosfato, que é muito mais forte do que o hidrógeno fosfato, certo? Desse modo, o que acontece? O íon H2PO4, né, ele pode, ou ele vai, PO4-, ele vai formar um equilíbrio com água, recebendo o próton da água e formando o H3PO4, mais íons hidroxila, certo? Porém,
o H2PO4 também forma um equilíbrio de ionização com H+, e HPO4 menos 2, certo? Bom, o Ka2 é esse valor aqui, ó, 6,12 vezes 10 a menos 8, que é o equilíbrio de ionização. O equilíbrio de hidrólise, né, que é esse primeiro, tem uma constante de hidrólise que seria igual a quanto? Então, vamos lá, ó, só para a gente... O K de hidrólise, que seria a hidrólise 3, nesse caso, porque está formando ácido fosfórico, né? Lembre-se que eu tenho a hidrólise do PO4, do HPO4 e do H2PO4. São 3 hidrólises possíveis. Então, se eu tivesse fosfato PO4 menos 3, seria a hidrólise 1. Se eu tivesse o HPO4, é a hidrólise 2. E o H2PO4 é a hidrólise 3. Né? Que vai ser calculado de que forma? É KW sobre Ka1. Por que Ka1? Porque o equilíbrio de ionização, quando eu tenho ionização 1, eu tenho o equilíbrio entre ácido fosfórico e de hidrogênio. Ok? Então, qual é o valor dessa constante de hidrólise? Vamos calcular aqui, ó. Seria 1 exponencial menos 14 dividido por K1, que é 7,46 exponencial menos 3, igual 1,34 vezes 10 a menos 12. Certo? Muito bem, muito bem. Então vejam, ó, eu tenho a hidrólise e tenho a ionização. A ionização é o Ka2, cujo valor é 6,12 vezes 10 a menos 8. Então, o que a gente deve considerar aqui, né? Olha só, a hidrólise, que vai produzir íons hidroxila, íons OH-, tem uma constante da ordem de 10 a menos 12. Já a ionização, que produz íons H+, tem uma constante Ka da ordem de 10 a menos 8, ou seja, é maior. O que significa que esse equilíbrio segundo, vou chamar de equilíbrio 1, equilíbrio 2. O equilíbrio 2 está mais pronunciado que o 1. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o H+ produzido no equilíbrio 2 irá neutralizar íons hidroxila do equilíbrio 1. De modo que no final eu vou ter um saldo ainda de quem? Como essa constante é maior, eu vou ter um saldo de H+. Então, obviamente já dá para a gente prever que se vai ter um saldo de H+, o pH dessa solução deve ser um pH ácido. Correto? Bom, como nós vimos, para a gente não alongar muito na aula passada, né? Um caso como esse, onde eu tenho essas possibilidades ou esses equilíbrios envolvidos todos dentro de um mesmo recipiente, né? Como é que fica o cálculo do pH? O pH é igual a meio de pK1, no caso, e pK2. Por quê? Porque estou envolvendo as espécies da primeira e da segunda ionização. A demonstração é a mesma que a gente fez na aula passada. Certo? Então, vamos lá. O pH seria meio de pK1. Então vamos voltar aqui para os valores de Ka. Ó. pK1 seria menos log de 7,46 exponencial menos 3. É 2,13. pK2 é menos log de K2. Então, menos log de 6,12 exponencial menos 8. 7,21.
certo? Portanto, eu teria um pH aqui que seria 7,21 mais 2,13. 467. Dividido por 2. Olha aí, ó. Um pH de 4,67, 4,8. Ok? Muito bem. Mas o exercício perguntou qual era a concentração de íons hidroxila, né? Como é que eu faço para encontrar a concentração de íons hidroxila? Bom, se o pH é 4,67, quanto que é o pOH dessa solução? Então, menos 14. 9,32. pOH é 9,33. Certo? Obviamente que aí, dessa forma, eu encontro a concentração de íons hidroxila, que é 10 elevado a isso, né? 10 elevado a menos 9,33. Então, é 4,68 vezes 10 a menos 10. vezes 10 a menos 10. Professor, como é Certo? mesmo? É a concentração de íons hidroxila? Então, agora eu Tá. Pode falar. Só uma duvidazinha mesmo, professor. A concentração de íons hidroxilas, que chegou a esse 4,68 vezes 10 elevado a menos 10, qual foi a relaçãozinha mesmo que o senhor utilizou para me fazer aqui? Aqui, ó. pH é menos log pOH, no caso, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Mas pOH é menos log da concentração de OH menos, certo? Então, ó, a soma de pH com pOH 14, né? Então eu subtraí 14 menos 4,67 deu 9,33. Então, 9,33 é igual a menos log da concentração de OH menos, certo? Multiplico por menos 1, então menos 9,33 é igual a log de OH menos na base 10. Então a operação inversa é exponencial, então 10 elevado a menos 9,33 é igual a 10 elevado a log de OH menos na base 10, certo? E aí a concentração de OH menos é 10 elevado a menos 9,33, certo? 10 elevado, ó, 10 elevado a menos 9,33 igual, aí chega nesse 4,68 vezes 10 a menos 10. Beleza? Certo. Sim, professor, obrigado. Tá? Valeu. Bom, então vamos lá. Então, quiserem também dar um print aí rapidão. Eu vou mudar aqui Vou trocar aqui a folha, ok? Então vamos lá.